A Brasília. O deputado Eduardo Bolsonaro declarou durante uma live nas redes sociais que vai trabalhar para tirar o ministro Alexandre de Moraes do Judiciário. Repórter Janaína Camelo chegando mais uma vez. O parlamentar ainda fez ameaças a integrantes da Polícia Federal. É isso, Janaína? Isso mesmo, Thiago. O Eduardo Bolsonaro chamou aí nessa live de cachorrinhos da PF, integrantes da Polícia Federal que estão trabalhando nas investigações aí que envolve ele, que envolve Jair Bolsonaro. E sobre Alexandre de Moraes, ele fez essas ameaças, disse que a questão do visto, né, que foi suspenso ali, não só sobre Moraes, mas também a outros ministros da corte, disse que isso é só o começo e que vai estar trabalhando para retirar Alexandre de Moraes do judiciário aqui do Brasil. Foi o que ele disse nessa live, a gente vai ouvir esse trechinho, Thiago. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Thiago, o Eduardo Bolsonaro também fez ameaças ali, né? Como a gente disse, a integrante da Polícia Federal. Ele, inclusive, citou o próprio delegado Fábio Chor. Fábio Chor, ele conduz ali as investigações da denúncia de golpe. E ele disse aí, ele fez essas ameaças. A gente vai ouvir agora o que ele falou sobre isso. Cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chor se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. Inclusive, o Fábio Chor, o delegado Fábio Chor, ele foi ouvido hoje ali por videoconferência no STF, naquelas audiências de testemunhas de uma das ações penais ali, da denúncia de golpe. Ele foi ouvido como testemunha de Felipe Martins e também de Marcelo Câmara. Agora, o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele repercutiu esse comentário aí de Eduardo Bolsonaro sobre integrantes da Polícia Federal e ele disse o seguinte, que ele não vai permitir que nenhum investigado ali nessas denúncias, nessas ações, intimidem a Polícia Federal e que vai incluir todas essas declarações de Eduardo Bolsonaro ali nos autos dos processos dos quais ele é investigado. Agora, isso repercutiu aqui no Congresso também. O líder do PT, o deputado Lindeberg Farias, ele acionou o STF hoje contra Eduardo Bolsonaro, disse ali que essas declarações na live são um grave risco à investigação da qual ele é alvo e reforça o padrão de intimidação da família Bolsonaro. Foi o que Lindeberg Farias escreveu e aí ele solicita uma reavaliação urgente para uma possível decretação de prisão de Eduardo Bolsonaro. Agora, Thiago, só aproveitando aqui, falando ainda sobre STF, o ministro Alexandre de Moraes, há pouco, num novo despacho, ele pediu esclarecimentos à defesa de Jair Bolsonaro com relação a descumprimento de medidas cautelares, né? A descumprimento especificamente a medida cautelar que proíbe ele de usar as redes sociais. Isso porque hoje, mais cedo, depois que ele acabou desistindo de participar de uma coletiva de imprensa, né, depois de um despacho de Moraes reiterando essas medidas cautelares, o ex-presidente ele acabou mostrando ali a tornozeleira eletrônica, ele falou com a imprensa, disse que está sendo muito humilhado e logo depois disso houve um novo despacho do ministro Alexandre de Moraes dando 24 horas para que a defesa dele esclareça, porque Jair Bolsonaro, essas imagens dele mostrando a tornozeleira e criticando ali as decisões de Moraes acabaram sendo replicadas, reproduzidas em redes sociais, em perfis de terceiros e segundo as medidas cautelares ali impostas por Moraes, isso também é proibido. Então ele deu 24 horas, então até amanhã para a defesa esclarecer, sob pena de decretar a prisão do ex-presidente. Thiago. É isso. Janaína Camelo, até daqui a pouquinho. Mais um giro com os nossos comentários. Vou começar aqui pela Deise Silcari. Daqui a pouquinho a Dora Kramer também. Ô, Deise, eu queria te perguntar o seguinte. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele extrapola a liberdade de expressão, aquela linha tênue que a gente sempre discute, que as redes sociais
trouxeram essa discussão, ele cruza essa linha ou ele está dentro da liberdade dele, corre algum tipo de risco? Tiago, vamos lá. Tem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui. Em primeiro lugar, né, a nossa própria Constituição, ela não define, ela não faz, ela não coloca essa linha tênue entre liberdade de expressão e discurso do ódio, mas eu vou fazer aqui a minha análise em relação a esse discurso do Eduardo Bolsonaro. A crítica institucional, ela é sempre válida numa democracia. O problema é quando a gente vai para uma ruptura democrática, ou seja, você não concorda com a presença ou com os atos de um ministro do STF e aí você, abre aspas, diz que vai se sacrificar para tirar esse ministro. Então, é como se você quebrasse a relação entre os poderes, né? O equilíbrio entre os três poderes. Então, me pareceu que o Eduardo Bolsonaro, ele fez isso nessa live. A gente tem uma teoria que se chama teoria da ruptura mesmo, é quando você ultrapassa os princípios democráticos da crítica. Então, essa declaração, ela me parece remover, ela transcende a crítica ao ministro do STF. E aí eu acho que já pode ter um perigo de querer suspender as regras do jogo ou interferir nas regras do jogo. E a sua leitura, Dora, e a reação também, claro, de integrantes do governo, né, que reagiram até agora, os governistas no Congresso reagiram a essas declarações. Olha só, ele realmente está se sentindo protegido. Esse menino, esse rapaz, ele é completamente destrambelhado, ele não tem noção da institucionalidade, mas nenhuma. Esse menino foi o mesmo que lá atrás disse, em 2018, que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado. É o mesmo que em 2020 foi apelidado pelo então vice-presidente Hamilton Mourão de Bananinha, que disse que se ele trocar o sobrenome dele de Bolsonaro para Bananinha, dá no mesmo. Ele está fazendo jus a esse apelido, porque essa história de se sentir protegido, venham atrás de mim, venha a Interpol, pegar a quadrilha do Marco Rubio, ele está se sentindo um integrante do governo americano. Em matéria de falta de noção, eu estou para ver. E aí, dizendo, vou tirar o Alexandre de Moraes, nós vamos tirar o quê? O impeachment é pelo Senado. Vai tirar a força, vai convencer o Alexandre de Moraes a pedir aposentadoria. Então, são coisas que não fazem o menor sentido. Eu fico até constrangida de comentar esse tipo de coisa. Um rapaz com microfone, mandato de deputado, falando as coisas mais loucas, eu nem sei, eu não tinha pensado nisso que traz a Deise, de que isso pode ter ferir objetivamente algum preceito. Até agora eu estava achando que cada um fala o que bem quiser, não tinha pensado, pode ter aí. Agora, que isso complica enormemente a situação do pai dele, dos correligionários, e dele, porque embora ele se sinta um americano, integrante do governo norte-americano, ele é brasileiro, deputado eleito por São Paulo.